O futebol americano, criado na segunda metade do século XIX, foi inventado por Walter Camp, que ficou conhecido como o pai da modalidade. O esporte surgiu nas universidades dos Estados Unidos e a sua disputa se tornou muito popular entre elas. Nos primórdios, o esporte era tido como sendo muito violento e, por isso, quase foi banido. O futebol americano é resultado de sucessivas divergências do rugby, mais notadamente as mudanças de regras, principalmente pela forma que são computadas a pontuação desenvolvida há quase 150 anos por Walter Camp. É um esporte que combina força e velocidade, bem como a estratégia, é claro. Seus jogos acontecem em um campo retangular e o objetivo de cada jogador é levar a bola até a zona de pontuação do adversário, enquanto se defende dos ataques. Tem sido o único entre os esportes de equipe mais populares do mundo. E a Cidade Canção também se desponta nesta modalidade esportiva. E o Pyrrhus, fundado em 16 de junho de 2013, surge após a união de amigos para jogar o esporte. Para falar sobre o Maringá Pyrrhus, recebo a presidente do Conselho Deliberativo deste time, que é a Luciana Ziani. Como você pôde perceber, o programa está recheado de conhecimento e muitas informações. Fique aqui conosco que o Comunidade do Conhecimento volta logo após a nossa vinheta principal. De volta com Comunidade do Conhecimento e com o assunto de hoje, que é o time maringaense de futebol americano. Desde a sua fundação, o Maringá Pyrrhus passou por altos e baixos. Mas, nos últimos anos e o crescimento em nível mundial da modalidade, o time de Maringá também cresceu e está cada vez mais em evidência. Veja essa curiosidade dentro das inúmeras regras no futebol americano. Uma delas é que a torcida não pode falar palavrão, correndo o risco da equipe na qual está torcendo ser penalizada com perda de jardas e, consequentemente, a desvantagem na partida. Para um bate-papo tendo como principal assunto esse nome, Maringá Pyrrhus, recebo a presidente do Conselho Deliberativo do Pyrrhus, que é a Luciana Ziani. Tudo bem, Luciana? Prazer em tê-la aqui. Eu tenho algo para te dizer muito forte, ao qual o seu time. Pouco tempo eu lhe conheço ao ponto de nós estarmos em contato em algumas vezes, e algo muito forte, que foi a vinda das meninas participantes do Miss Paraná, em que o Pyrrhus foi o grande padrinho, escudeiro dessas meninas, e saber um pouco da vida de tantas pessoas que estão em torno do Pyrrhus, que tanto orgulho já tem conquistado para a nossa cidade. É um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, Val. Estar aqui realmente é muito bom, muito satisfatório. E estar aqui para falar de algo que a gente ama, então, é mais gostoso ainda, não é mesmo? Mas esse amor, ele também é um amor que estava escondido dentro de você, porque eu li algumas reportagens e que vocês foram primeiramente, ou tiveram primeiro contato por intermédio de alguém que foi pedir um apoio para vocês e, de repente,
você já está como madrinha dessa turma toda, dessa galera. Nós conhecemos o Maringá Pirates, o futebol americano da nossa cidade Canção, em 2019, quando eles precisavam de um patrocínio. E então, ali, nós estávamos apenas ajudando um grupo de meninos que jogam algo diferente, um esporte diferente. Mas em 2022, nós passamos a ser pais de um atleta, porque o Carlinhos, na época presidente, convidou meu filho para jogar. Inclusive, o que moveu tudo isso, que a mudança toda que trouxe, é o que nos deu mais força para que nós estivéssemos cada vez mais envolvidos com o Pairos e fizéssemos o Pairos crescer e crescer e crescer. Esse é o nosso objetivo hoje. No Brasil, é uma modalidade que existe, ele de certa forma tem um rendimento próprio que é investido nele próprio. Ou seja, são pessoas, são comunidades que se tornam em torno, visualizam ali o bem-estar do time, logicamente querendo que isso se torne mais do que apenas e tão somente um jogo, um brinquedo de algum grupo. Pelo contrário, quer que possivelmente, logo, logo, o Brasil tenha condições de exportar atletas e, por que não, importar atletas também. Como está o Pairos em Maringá, nesse contexto em que a gente possa estar colocando uma tela e, de repente, nós pintarmos aí onde está o Pairos em tudo isso? O Pairos está aproveitando esse momento. O futebol americano ele já está vivendo isso, Val. Nós já estamos importando e exportando. Isso já está acontecendo de uma forma muito rápida, inclusive. Hoje o Brasil é o terceiro país que joga futebol americano no mundo e que assiste futebol americano no mundo. Nós estamos atrás apenas do México e dos Estados Unidos. Ou seja, no mundo inteiro, aqui concentra o terceiro maior número de telespectadores e jogadores. Isso é muito impactante. E com isso, nós estamos vivendo um momento de ascensão desse esporte em nosso país, que eu costumo dizer que nós não temos retrocesso. Um bom exemplo, a franquia mais cara do mundo, NFL. Temos um jogo, não é qualquer jogo da NFL no Brasil esse ano. Será a abertura do campeonato da NFL no nosso país. Isso é algo de grande impacto, tanto econômico, tanto para o esporte e até na nossa cultura. E nós estamos conhecendo algo que é envolvente. Com certeza. É um esporte diferente, Val. É um esporte que quando você, em todos os sentidos, você se apaixona. Eu penso muito, depois que eu soube do Pairos, você começa, no caso eu, mas você, as pessoas, começam a ver os filmes com outros olhos, Os milhões que cercam, a vida que é transformada, a alegria e também as decepções que isso possa ocasionar, tal qual um universo em que tem a sua vida praticamente própria. Eu assisti um filme, você deve ter assistido, que eles tiraram a plantação, que é algo sagrado para alguns americanos, na sua maioria, e eles fizeram um campo de treinamento ali. Assistindo somente alguém que tirou lá uns pés de milho para fazer um campo, mas não, ali você consegue ver a vivência com que as pessoas colocam nessa história de vida, Sim, o futebol americano ele move muito com isso, com a emoção, a lealdade, ele mexe bastante com o nosso ser, o nosso eu, é inevitável, porque não é apenas um jogo. Eu costumo usar, dentro de uma analogia aqui no Brasil, o futebol inglês que nós conhecemos, o brasileiro já nasce com o futebol no pé, Ele é apenas você vai para o campo e você joga. Vai haver aqueles jogadores que se destacam, que têm o dom de uma ginga de controlar a bola.
O futebol americano não. O futebol americano, ele consegue enquadrar todas aquelas pessoas que não se enquadraram em nenhum outro esporte. Desde que elas tenham condições de jogar naquele momento, naquela posição. Ele precisa ter físico para isso. Mas é muito complicado. Então pode ser um magrinho, como pode ser um gordinho, um fortinho, um alto, um baixo. Nós temos jogadores de 57 quilos. O Takaki, 1,60 m, como nós temos jogadores com 160 quilos e 2 metros de altura. É a posição que você joga, é a estratégia. E essa estratégia, ela vai fazer com que o jogador estude, que o jogador se interesse. Vamos para o playbook, vamos estudar nosso adversário, vamos criar uma jogada. Não é apenas a força, mas é o conjunto da força com a estratégia. Eu estava te contando justamente isso, porque é muito difícil o entendimento de tudo isso, né? Quando o treinador, pelo que eu vejo, né, pela televisão e que passam os filmes, o treinador, ele consegue ali com seu assistente colocar tudo em glória como tudo sem glória, né? Então, isso é muito importante a gente entender. A pessoa de 60 quilos está de igual para igual com uma pessoa de 150 quilos, né? Por isso que eu falo que é um pouco complicado, mas tudo é possível, né, Lu? Sim, é possível. O futebol americano está crescendo em nosso país. É muito importante que a gente se permita conhecer, além dos filmes, a realidade que estamos vivendo neste país. Assim, nós conseguimos ter um aproveitamento macro em todos os sentidos. Por exemplo, aqui em Maringá, posso deixar um apelo aqui, Val? Lógico. Por favor, comerciantes, precisamos de artigos da NFL. A gente está tendo que comprar em outros lugares, porque Maringá é difícil de encontrar. Mas isso aconteceu quando o golfe veio para Maringá. Verdade. Eu lembro que pessoas saíam, iam viajar e sempre levavam umas encomendas, inclusive das bolas de golfe e tantos outros dispositivos ali que, né, poderiam colocar alguém em um nível bom para competir fora. Mas isso vai chegar logo, você vai ver. Você já percebeu que ainda temos muito mais para fazer deste nosso encontro algo de grande proveito para todos nós. Então, voltamos logo mais com Comunidade do Conhecimento. Dando continuidade com Comunidade do Conhecimento, estou tendo a oportunidade de conversar com a presidente do Conselho Deliberativo do time de futebol americano, o Pyrus Maringá. É a Luciana Ziani, que eu tenho a satisfação de receber aqui em nossos estúdios. Falando de Pyrus, novidades vindas, já estamos passando, né? Quase chegando já, parece que o fim de 2024, mas tem sido um ano bom, tem tido novidades. Val, nós vivemos um momento no futebol americano, como eu já citei agora há pouco, que é um crescimento sem retrocesso. Então nós estamos vivendo um dos melhores anos da vida do Maringá Pyrus. Estamos crescendo, nós tivemos nosso crescimento, nossas vitórias, passamos por uma pandemia, tivemos perdas também de nossos jogadores. E agora a gente está começando a se reerguer de uma forma novamente. Mas como eu costumo dizer, toda queda ela vem para nos dar impulso. Agora nós temos o ninho do dragão, porque Pyrus é um dragão de fogo. Então agora nós temos o nosso ninho do dragão, exatamente. Nós temos um local que é nosso para treinar, para oferecer para os nossos jogadores uma qualidade melhor, um alicerce mais firme, para que eles possam treinar com qualidade, se tornar aí profissionais do esporte, futebol americano e por que não tentar ir para um brasileiro ou até mesmo para fora, sendo que nós estamos em alta, hein, gente? Nós já tivemos 3 brasileiros esse ano que já foram para fora. Que bom. E os contratos não são abaixo de 34 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Comparar isso aí com futebol, né? Eu acho que eu vou mudar.
voa jogar futebol americano? Falei reais não, gente. Perdão, é dólares, tá? É dólares. É dólares, me desculpem. Na NFL você não pode assinar um contrato abaixo deste valor. Esse é o salário piso. Vamos entender assim. Então, assim, nesse ano nós tivemos 3 brasileiros que foram para lá. Um é um pouco mais conhecido, que é o filho do Vitor Belfort, que é o último que saiu agora. Mas os outros 2, eles estavam no anonimato. Adormecidos. Exato. Até alguém ir lá e falar, vixe, vem jogar com a gente. Vem jogar com a gente. E o Piraeus, ele vive esse momento. Então, nós estamos nos estruturando. Hoje nós somos o único time do Paraná que possui um local 100% próprio. E até tem uma curiosidade. Eu estive com vocês algum tempo atrás. Vocês tinham uma dificuldade de ter esse local. Sim. E foi por intermédio de uma pessoa que é nosso amigo em comum, que é o Magrão, que vocês conseguiram trazer, né, uma sensibilidade para os nossos governantes aqui de doar um local para que vocês pudessem ter o Ninho do Dragão, né? Eu costumo chamar aqui o Magrão, ele é nosso diretor de esporte aqui. De Maringá, de Maringá. Não do Piraeus, tá? Exato. Vamos corrigir a frase. Exato. O Magrão é nosso diretor de esportes de Maringá e ele faz um trabalho com excelência, não somente para o Maringá Piraeus, mas para o esporte na cidade. Mas quem são os componentes agora da sua diretoria? Nós temos vários. Exato. Porque tanto o Conselho Deliberativo quanto a diretoria do Piraeus, né, eles são formadas por um grupo de pessoas. Nós procuramos manter sempre muito bem mesclado. Então, nós temos na diretoria do time, lógico, que um pouco mais de jogadores do que amantes do esporte, vamos pôr assim, né, do que no Deliberativo. No Deliberativo, nós temos menos jogadores, mas simpatizantes, mais apaixonados pelo time, né? Nós somos uma associação, então assim, todos podemos fazer parte dela. A diferença está que você pode ser jogador ou apenas um membro associado. Isso é possível. Então fica já o convite. Quer conhecer um pouco mais o Piraeus? Vem com a gente. Entra no nosso Instagram, Maringá Piraeus, já começa a seguir. Você pode chamar lá na mensagem que aí o nosso Matheus, que também é diretor, o Troy, vai chamar você também jogador, viu? Vai chamar você e vocês podem ali tirar algumas dúvidas de saber como que vocês podem fazer parte do Maringá Piraeus, tanto como jogador ou como associado. E é importante dizer que os treinos são abertos, né? As pessoas podem assistir. Namoradas, mãe, pai, só. Por favor. Ficam lá na torcida. Por favor. Porque há toda uma forma, né, dos jogadores se portarem em campo mediante ao que recebe da torcida. Eu acho isso muito interessante. Sim, nós temos um momento certo para gritar ali, tá? Momento certo. A torcida vai gritar para atrapalhar o ataque adversário. Ah, é? Sim. Interessante. Quando o nosso ataque está ali, silêncio. Porque o nosso ataque vai com todos os ataques, né? O time de ataque, ele precisa de combinar a jogada. Então, eles estarão em uma linha. Nessa linha que eles estão, se esse daqui falar, o de lá pode não entender. Então, é muito importante que haja uma comunicação entre eles clara. Se nós estamos fazendo barulho, nós vamos atrapalhar eles. Então a gente só vai fazer barulho quando o ataque adversário estiver em campo. Mas aí é barulho para quebrar tudo, viu, Val? Para fazer mesmo. Para fazer mesmo. Só não pode xingar, né? Não pode, sem palavrão. O futebol americano, ele é muito rígido com as regras dele. Rígido no sentido de respeito. Tanto que quando um jogador se machuca, todos do campo, eu disse todos, do time adversário e do time de quem se machucou, eles se enjoelham e aguardam até que seja retirado aquele jogador ali, né, amigo que se machucou. É assim que funciona. Isso são regras e respeito. E no futebol americano isso é muito criterioso, bastante mesmo. Temos federação. Aqui, paranaense ou nacional? Paranaense e nacional. Inclusive, já pegando aqui o gancho, Val, a gente está no Brasileirão, gente. E quando começa tudo isso? Começo de setembro. Vamos ter um jogo em Maringá, viu? Do Brasileirão, gente.
se prepara, se organiza, porque a gente faz questão para que o nosso esporte seja divulgado, fomentado, para que você conheça o nosso esporte, para que você diga assim, é meu esporte também, você tem que conhecer. Então, os nossos jogos é 1 quilo de alimento. Já para você ir. Mas tem que ir mesmo. Eu tenho uma história assim, né, que a gente tem dentro de casa, família. Meu genro, ele foi muito novo para os Estados Unidos jogar bola. Ele foi da base do Palmeiras, jogou no São Paulo, passou por alguns outros times e ele foi para os Estados Unidos e lá ele jogou, fez 3 faculdades, uma faculdade, depois fez o complemento, né, que são 3 cursos, né, com certificação, e jogando bola. Mas o que vinha de fora, quando alguém pergunta, mas é fácil ir para os Estados Unidos e conseguir jogar? Olha, se fosse jogo americano, futebol americano, seria muito melhor. E é um caminho, é uma porta aberta, né, para que as pessoas sigam esse tino que às vezes descoberto num time de Maringá pequeno, mas que pode vir a ser um grande atleta em nível planetário aí, né? Porque realmente quando você vê o beisebol e o próprio o futebol americano, eu acho que são os 2 maiores amores, né, dos norte-americanos. Sim. Porque eles gostam. Olha, para entender o beisebol não é fácil, mas entender aquele chute com aquela bola ovalada também requer um pouco de atenção. Mas, Val, não é só nos Estados Unidos que você vive isso. Outros países da Europa também valorizam muito o futebol americano. É. Sim. Então, tem que ficar muito claro que eu vejo grandes oportunidades aos brasileiros. Porque o brasileiro, ele tem a força e o gingado. É aquela forma. Vocês não fazem ideia de quanto vocês podem ir, meninos. E meninas, porque tem futebol americano para meninas. Temos, inclusive, o flag, que entrou para as Olimpíadas. A próxima Olimpíada teremos flag. O flag ele é uma modalidade do esporte futebol americano sem o contato. Então, você joga sem o equipamento, com um cinto, com algumas bandeirinhas, e o jogo para na hora que você pega a bandeirinha. Então, ele não tem um contato físico. O flag já entrou para as Olimpíadas. Diferente do futebol americano. O futebol americano, ele vai ter o contato e é inevitável. Machuca? Todo mundo pergunta, machuca? Eu não fiz a pergunta para não afastar os interessados. Machuca um pouquinho, mas não arranca pedaço, né? É isso mesmo. É inevitável, às vezes, você ficar com um rostinho aqui e outro rostinho ali, tá? Isso pode acontecer sim. Mas lembre-se que as regras, elas são criteriosas. Faltas, eles não perdoam. Você pode, às vezes, perder em campo, não porque você tem um time fraco, mas porque você tem um time que não soube jogar. Diferente do futebol inglês... Fair play, que fala, né? Isso. Sempre fair play. Se você for no futebol inglês que nós conhecemos lá, é aquela história de que o jogador fica mais no chão do que jogando, o futebol americano você não tem isso, tá? Cada falta cometida você perde as jardas. E perder jardas você pode perder o jogo. Olha lá. Lu, muito obrigado. Desculpa falar, Lu, mas eu... Por favor, a gente já tem essa intimidade, né, Val? E os meninos também, né? Sim. Sempre te chamando dessa forma. Agradeço a você por essa forma tão querida de falar de algo que não fazia parte da sua vida, e vou ser um pouco ousado em dizer que hoje é sua vida, tá bom? Obrigada. Muito obrigado pela presença. Nós deixamos aqui o telefone para as pessoas entrarem em contato, está no vídeo, e assim, é muito importante saber várias Maringás que existem em Maringá. E para mim foi muito importante conhecer a nossa Maringá Pairos, sabe? Que é um time, e eu vejo assim que vocês são uma comunidade muito, mas muito interessada, não só no grupo, mas em que o grupo pode fazer. Isso eu vi de perto
tendo esses meninos como escudeiros das nossas belas paranaenses que aqui estiveram. Muito obrigado, Lu. Obrigada, Veioval, pela oportunidade de falar sobre o nosso Maringá Pirates, oportunidade de falar sobre o nosso futebol americano. Deixo aqui novamente, entre em contato com a gente pelo Instagram no Maringá Pirates, lembrando que se escreve Piros. Escreve Piros com Y, mas procure a gente lá. Quer jogar futebol americano? Pode vir no nosso treino. Mas todos os meses nós temos tryout. Inclusive no tryout deste mês nós estamos com 100 novos jogadores querendo entrar. Olá, vamos lá. Obrigado. Então, nós tivemos aqui a Luciana Ziani. Ela veio falar sobre uma modalidade esportiva que é conhecida há quase 200 anos, mas que em Maringá é uma novidade, mas uma novidade que vem colhendo frutos porque está sendo muito bem pavimentado esse local todo que essas sementes estão sendo depositadas. Mas a gente vai ficando por aqui com esta enriquecedora edição do Comunidade do Conhecimento. E não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade, até lá!